Graças a Deus, é uma honra, uma satisfação, mais uma vez estar reunido aqui com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto nós darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. Muito bem, e vamos logo para as escrituras. Eu estava querendo falar um assunto, irmão, sobre o rapto, mas como eu estou ainda com gripe, eu estou um pouco gripado ainda, não me recuperei totalmente, 100% da gripe, eu vou deixar para falar esse assunto quando eu tiver recuperado da gripe. Mas hoje vamos continuar na linha que nós falamos no domingo e também de quarta-feira, tá bom? Vamos continuar nessa linha. Apocalipse capítulo 5, versos 1 em diante, do livro do Apocalipse capítulo 5. E também eu quero pedir, você ainda que não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal Jailson HMTV. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante, certo? E também apertar o sininho das notificações, porque toda vez que nós colocarmos um vídeo novo aqui no canal, você recebe o sinal. E sempre nas quartas e no domingo nós colocamos vídeo no canal. Agora lá pro mês 7, nós vamos ter umas alterações, né? Não sei o dia que a gente vai colocar, porque eu vou fazer umas viagens para Recife, né? Fazer alguns exames, mas ainda é lá pro mês 7 ainda, né? Mas no momento a gente vai continuar sempre colocando na quarta e no domingo os vídeos aqui no canal, tá bom? Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê o like e compartilhe, tá bom, meus irmãos? Apocalipse capítulo 5, vamos começar aqui do versículo 1 em diante, diz assim, ó. Olha o que é que a Bíblia diz. E vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, que nos inspire, né, para nós trazermos esse entendimento para nós, porque a revelação já foi entregue. O sétimo anjo celeste entregou toda a revelação ao sétimo anjo terreno e ele entregou para nós. Agora isso vai depender de cada um de nós para buscar isso. Muito bem. Baseado nessa escritura, meu irmão, hoje eu quero falar sobre a Bíblia e os 7 selos. Eu já falei sobre a Bíblia e os 7 mensageiros, né? Eu já falei sobre a Bíblia. Qual foi o outro assunto que eu trouxe, meu Deus, ó? Agora estou esquecido, o outro assunto que eu trouxe sobre a Bíblia, né? Esse vai ser o terceiro assunto sobre a Bíblia, né? O primeiro foi a Bíblia e os 7 mensageiros. O segundo foi o mistério de toda a Bíblia. E hoje vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos falar sobre a Bíblia e os 7 selos. E eu quero começar aqui na mensagem A Festa das Trombetas. Essa mensagem o profeta de Deus ele pregou no dia 19 de junho de 1964. E aqui no parágrafo 42 e 43 o profeta fala algo muito importante sobre a Bíblia. Preste bem atenção, que o nosso tema é a Bíblia e os 7 selos. Nós já falamos sobre a Bíblia e os 7 mensageiros. Nós já falamos sobre o mistério de toda a Bíblia. E hoje vamos falar sobre a Bíblia e os 7 selos. E você vai ver qual é a importância da Bíblia com a revelação dos selos. Será que isso estão conectados? Será que isso é importante para nós? Vamos ver o que é que o profeta diz aqui na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 42 ao 43, ele diz assim: então, um dia no Cânion Sabino, quando Deus me chamou de manhãzinha lá em cima, e eu estava em pé, com minhas mãos erguida para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas mãos. Uma espada. O profeta orando lá no Monte Sabino, né, no Cânion Sabino, e uma espada, Hebreus 4:12, caiu na mão do profeta. E ele disse: vocês sabem disso? Eu fiquei lá parado e olhei para ela, simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não sabendo o que significava.
Isso deixou-me com uma voz que disse: esta é a espada do rei. Olha, essa é a espada do rei. Então, mais tarde, quando o anjo do Senhor o revelou, olha, o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é o mesmo anjo de Apocalipse 11:15, é o próprio Cristo. Isso era a palavra na mão, para o 42. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas ou dos 7 selos. Ele aqui corrigiu, ele falou trombeta, depois ele corrigiu os 7 selos. Que eu deveria retornar aqui em Joinville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirado, foi nisso. Lá, onde o anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Meu Deus. Veja aí, irmão. A Bíblia e os 7 selos. Olha o que o irmão Branice. O anjo do Senhor se encontrou conosco. E esse anjo do Senhor, irmão, é aquele mesmo anjo que está no parágrafo 407 do 7º selo, que voou até o profeta e ele entregou ao irmão Breno o 7º selo. O anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Lá isso abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Aí muitos pregadores, muitas pessoas por não entender, ou eles entendem, mas eles querem falar contra a mensagem, eles querem porque quer provar que o profeta é falso, aí diz que o irmão Brana, ele plagiou. Mas quando você vai ler a mensagem de irmão Brana, ele nunca negou. Ele sempre falou que leu o livro de outras pessoas. Por quê, irmão? Porque o irmão Brana tinha... O trabalho do irmão Brana era olha, veja só. O trabalho do profeta era juntar os cabos soltos. Juntar os cabos soltos e cumprir a vinda de Cristo. Isso era o trabalho dele. Isso foi o que foi prometido para o 7º anjo fazer. Juntar os cabos soltos, unir os cabos soltos que os reformadores deixou durante as eras, sem trazer a luz daquilo. Então o 7º anjo veio para unir esses cabos soltos e cumprir no seu ministério a vinda de Cristo. E tem muitos pregadores da mensagem, irmão, que diz que o irmão Branham veio só fazer isso. Só veio juntar os cabos soltos. Tá vendo aí? Aí ele diz, por que ele diz isso, irmão? Porque a Bíblia para esses homens, irmão, é uma Bíblia velha. Quando o irmão Branham disse que a Bíblia se tornou nova para ele, mano, não foi porque ele ganhou uma Bíblia nova, uma versão nova, uma tradição nova, não. É porque ele teve um encontro com o anjo do Senhor. Olha o que ele diz assim, ó. E lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco e a Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Lá isso abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isso foi a revelação completa de Jesus Cristo, totalmente nova para nós. Meu Deus. A Bíblia se tornou nova, irmão, para nós. Ele continua. Mais perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquele foi a palavra, a qual sempre tem sido. E eu estava tão inspirado e dirigido. Que coisa tremenda, irmão. A Bíblia e os 7 selos. Mas muitos pastores, irmão, muitos pregadores estão pregando com a Bíblia velha no púlpito. Ele pode ter a Bíblia King James, a Bíblia Scofield, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Jerusalém, mas que essa Bíblia que você tem não for filtrada pela revelação do selo, é uma Bíblia velha. Porque a Bíblia se tornou nova
quando o sétimo anjo se encontrou com esse anjo do Senhor e o selo revelou, transformou a Bíblia numa nova Bíblia. Por isso, irmão, que nós podemos ver essas coisas. Por isso que nós podemos conhecer a nossa posição. Irmão, mas irmão Jailson, mas por que a Bíblia se tornou nova? Porque coisas, irmão, que não aconteceu durante as eras, coisa que os mensageiros, os reformadores, não conseguiu observar nas escrituras, nós hoje estamos sendo beneficiados pelas revelações que não aconteceu durante as eras, depois das eras. Apocalipse capítulo 4. Olha o que João diz aqui. Isso aqui tem de acontecer com a gente, irmão. Isso aqui tem de acontecer com a gente numa esfera espiritual. Depois dessas coisas, quer dizer, depois das eras, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sube aqui e mostra-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E qual foi as coisas que aconteceu depois das eras, que transformou a Bíblia nova para nós, irmão? Meu Deus. A ressurreição aconteceu depois das eras. Tem muita gente aí, irmão, esperando a primeira ressurreição acontecer. Ela já aconteceu. O casamento da noiva com Cristo. Muitos estão esperando se casar com Cristo nos ares, mas já aconteceu. E tantas coisas, irmão. E essas coisas que aconteceu depois das eras é que deixou a Bíblia para nós nova. Aí você pode conhecer a sua posição. Meu Deus. Vamos ver aqui. Deixa eu ler aqui algo aqui na mensagem Almas Encarceradas hoje. Essa mensagem o profeta pregou no dia Almas Encarceradas. Eu vou usar uma tradução de Goiânia. É uma tradução antiga, eu não sei, né? Você pode ter uma tradução mais nova, aí depois você procura os parágrafos aí, né? O meu irmão no dia 10 de novembro de 63. Parágrafo 81. Mensagem Almas Encarceradas hoje. Olha o que é que ele diz aqui. Isso aqui, irmão, é muito tremendo. Porque é isso que deixou a Bíblia nova. Então, a Bíblia, que é... Deixa eu fazer aqui uma afirmação aqui, irmão. Você pode ter qualquer tipo de Bíblia, de qualquer livro. Pode ter Scofield, pode ser Bíblia de estudo pentecostal. Você pode ser teólogo, como pastores da mensagem, está incentivando o povo a estudar teologia. Pastores da mensagem estão incentivando os seus membros da teologia. Vocês podem estudar o que for, mas que vocês não passar pelo filtro da revelação do selo, tudo isso aí não vai adiantar nada. Porque a revelação do selo transformou a Bíblia numa nova Bíblia. Parágrafo 81. O profeta diz, preste bem atenção, irmão, que o nosso tema é a Bíblia e os 7 selos. Esse é o nosso tema. Vocês aqui nesta igreja, quando faz com que 8 meses me pus nesse lugar e disse, assim diz o Senhor, eu vou a Tucson, Arizona, e haverá um grande estrondo, e 7 anjos aparecerão. Se recordam? Deus o fez tão real que a revista Life tomou fotografia disso. Foi espiritual. O profeta está dizendo aqui que aquela nuvem ali, que muitos da mensagem criticam, ele diz que foi espiritual. Olha, mas veja o que ele depois, ó. E o vemos de antemão, porque de antemão, o irmão Branham em 62, na mensagem Senhores desse Tempo, ele pregou essa mensagem em cima de 6 sonhos, de 6 irmãos e uma visão. E nessa visão que o irmão Branham teve, ele viu esses anjos. Aí ele diz assim, ó. E Deus o fez tão real que a revista Life, que é vida em inglês, tomou a fotografia disso. Foi espiritual. E o vimos de antemão.
e logo o vimos materializando-se de igual modo. Ele viu isso antes disso acontecer, ele teve uma visão. Depois isso aconteceu numa esfera espiritual, mas depois virou matéria. Se materializou. Meu Deus. Parágrafo 207 da mensagem, Cristo me Deus revelado. Aquele anjo diferente dos outros voou até o profeta e se materializou. Foram os 7 anjos que trouxe o final de todas as escrituras. Então esses anjos, irmão, trouxe o cumprimento de todas as escrituras que era para se cumprir naquele acontecimento. Aí tem muitos pregadores, eu com respeito e amor, eu falo isso, irmão, que a gente precisa entender uma coisa, né? A gente sabe que no nosso meio do povo da mensagem tem os preteristas, tem os aliancistas e tem os preteristas e aliancistas, né? E o que é aliancista? Aliancista é aquele que substitui Israel pela igreja. Diz que é Israel que Deus está tratando hoje é a nova Israel, a Israel espiritual. É os 144 mil espiritual. É uma expressão que o irmão Brana deixou lá na mensagem, pergunta e resposta sobre o selo. Então, esses são os aliancistas e também são os preteristas. Também existem os milenistas, existem os pré-milenistas, o pós-milenista. Existe tanta gente, coisa, tanto sistema dentro da mensagem. Aí ele diz assim, ó. E foram os 7 anjos que trouxeram o final de todas as escrituras. Ele tá vendo aí, irmão, que tudo já se cumpriu? Mas não é bem assim não, irmão. Me desculpe, com amor eu digo isso. Não é bem assim, mas vamos adiante. Porque todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. Você veja aqui que o irmão Brana usa assim, a palavra mistérios no plural. Todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. Sabe disto? E o livro está selado com esse selo. O mistério de todo o livro. Você veja que ele fala de mistérios. E depois ele fala do mistério de todo o livro. O mistério de todo o livro, irmão, é a vinda de Cristo. O mistério de todo o livro está nesses 7 selos que o Senhor nos permitiu apresentar. E há homens assentados aqui hoje mesmo, que estamos comigo ali no deserto aquele dia, quando isso sucedeu. A revista Live provou que isso na verdade sucedeu, porque foi Deus o que disse. É Deus que sustenta sua palavra para colocar em obra. Quando ele disse o que fará, então não é um homem, uma pessoa carnal como eu, que está entre vós, é o Deus eterno. Olha aí, irmão, olha aí que coisa tremenda. Olha aí, a Bíblia e os 7 selos. Irmão, preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção aí o que aconteceu, irmão. É por isso que muitos crentes da mensagem estão aí a cega, sem saber para onde vai, irmão. Porque eles estão com a Bíblia, não importa, eles sabem, porque eles se pegam muito nas coisas materiais da Bíblia e esquecem do principal. A Bíblia sem os selos não adianta. A Bíblia sem a revelação dos selos, você não vai encontrar o seu posicionamento dentro da palavra. Porque a revelação dos selos, irmão, que te coloca, que te mostra a tua posição dentro da palavra, que te mostra as coisas que aconteceu depois das eras. Os mistérios. Porque todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. E esses mistérios, irmão, não foi revelado durante as eras. Esses mistérios foi revelado depois das eras. Porque o Cordeiro tinha de sair do trono para revelar isso. É por isso que o irmão Brana disse, porque todos os mistérios da Bíblia estão nos 7 selos. Sabemos disso. E o livro está selado com esse selo. O mistério de todo o livro. O mistério. Ele fala, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala dos mistérios. E depois ele fala do mistério. Esse mistério, com artigo definido no singular,
é a vinda de Cristo. Isso é quando o anjo forte desce em 63. E quando ele desce, ele encontra o sétimo anjo na terra. E ele se materializa. Aquilo que estava na esfera espiritual agora vira carne. Irmão, dizer, olha, quando nós falamos que Cristo estava em Moisés, as pessoas dão glória a Deus, aleluia. Quando a gente fala que, sabe, que Cristo estava em Davi, as pessoas de glória a Deus, aleluia. Cristo estava em Salomão, Cristo estava em... Mas quando a gente fala que nesses últimos dias Cristo esteve encarnado homem, aí passa rasgando aqui, ó, em muitos pregadores. Ora, hoje, por que não? Por que não? Porque a Bíblia diz que isso ia acontecer com o sétimo anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério. O mistério se cumprirá com o sétimo anjo, não com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto, nem com o quinto, nem com o sexto, mas se cumprirá no sétimo. O mistério não vai se cumprir. O mistério já foi revelado e já se cumpriu. Com quem? Com o sétimo anjo. Vamos continuar aqui na mensagem Almas em Prisão, parábola 83. O profeta diz: então vemos estas coisas claramente. Recorde, os 7 selos estão concluídos. Agora, irmão, quando diz concluído aqui, não quer dizer que está tudo cumprido. Não quer? Muitos tomam isso aqui, está vendo aí, irmão Jesus? Está tudo concluído, tudo terminou. Não tem nada para se cumprir mais, é? Então vamos ler isso aqui, e depois vou ler outras coisas aqui para a gente ver. Eu não estou aqui duvidando de ninguém. Eu estou apenas citando o que o profeta falou. Os 7 selos estão tudo concluído. Aí ele diz assim, ó, quando esses 7 selos, quando essas 7 verdades reveladas. Então, quer dizer que está tudo revelado. Agora, que tem coisa para cumprir? Tem ou não tem? E aí, irmãos preteristas, o que é que vocês dizem sobre isso? Então vemos essas coisas claramente. Recorde, os 7 selos estão concluídos. Quando essas 7 verdades reveladas, agora, uma delas, ele não nos permitiu conhecer. É aqui que muitos se pegam. Tá vendo aí, irmão Jesus? Mas se você ficar só nisso aqui, irmão, você não vai para nenhum canto. Você tem que avançar. Que você não avançar, você vai ficar para trás. Ele não nos permitiu reconhecer. Quando estava aqui, quando pregamos os selos, quase todos, ele não permitiu o 7º selo. Ele revelou ali, mesmo no quarto, e revelou cada um. E se em alguma ocasião de minha vida eu tenho pregado algo que foi inspirado, isso foi o mais tremendo. E deveria ser para vocês algo mais real, porque me pus aqui e disse como ia suceder. Logo fui ali até a investigação científica e estou demais. Sendo mesmo um mistério para as pessoas, provar o que sucedeu ali mesmo. E logo voltei e vê-lo abrir-se e provar todas as palavras perfeitamente corretas. Em que dia estamos vivendo? Aonde estamos? A Bíblia e os 7 selos. Ah, meu Deus, que coisa tremenda. Vamos adiante. Vamos adiante, irmão, porque que não importa que tipo de Bíblia você tem. A minha é essa aqui, ó. A minha Bíblia é essa aqui. Isso aqui é o Novo Testamento. É uma Bíblia de estudo Brana. Mas que ela não tiver filtrada dentro da revelação dos selos, que ela não passar dentro da revelação dos selos, eu posso ter qualquer outro tipo de Bíblia. Scofield, Pentecostal, Bíblia A, Bíblia B, Bíblia de Nova Jerusalém, Bíblia do hebraico, Bíblia do grego. É uma Bíblia velha. Tem de passar pela revelação do selo. Olha o que é que o irmão Brando diz aqui na mensagem Futuro lá, do Noivo Celestial e Nova Terra Real de 64. Porque quando o profeta disse que os selos
Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui. Porque o profeta diz que os selos, aqui, parágrafo 83, ele diz assim, ó. Recorde, os 7 selos estão concluídos. Então, irmão Jesus, está tudo cumprido. Não falta mais nada para cumprir. Mas só que o profeta, ele diz assim, ó. E quando essas 7 verdades reveladas, agora, uma delas, eu não nos permitiu conhecer. Ele chama de 7 verdades. O irmão Brana disse, em várias mensagens ele diz isso, que os 7 mistérios estavam dentro das 7 irás da igreja. Os 7 mistérios. E João viu esses 7 mistérios, mas só que João viu em símbolo. Mas, quando o 7º anjo veio, ele revelou. Esses mistérios que estavam em símbolo foram revelados. E isso transformou a Bíblia nova para o profeta e nova para mim. E o irmão Brana diz, recorde, os 7 selos estão concluídos. Aí não quer dizer, irmão, que está tudo cumprido, não. Olha o que ele diz aqui na mensagem futuro lá. Ele falou isso aqui em 63. Agora em 64 ele diz assim, ó, no parágrafo 25 da mensagem futuro lá. Eu tenho falado a vocês anteriormente acerca dos 7 selos e das 7 eras. E as coisas que vêm acontecendo. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu que transformou a Bíblia nova? Porque aqui no livro do Apocalipse, irmão, João disse, ó, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouviu falar comigo, e disse, suba aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E quem que subiu primeiro? Foi quem? Será que foi eu, irmão Jailson? Não. Quem subiu foi o William Brana. Eu subi por representação. Aí o profeta, olha, quando o João falou isso no capítulo 4, ia acontecer ainda depois das eras. Mas aqui o profeta diz aqui, ó, eu tenho falado a vocês anteriormente cerca dos 7 selos e das 7 igrejas. E as coisas que vêm acontecendo. Quer dizer, no tempo do profeta estava acontecendo. O que aconteceu? Primeira ressurreição. Aconteceu. O casamento da noiva de Cristo. A noiva não é mais noiva. A noiva agora já é esposa. O milênio da noiva. Meu Deus. É tanta coisa, irmão, que aconteceu quando o profeta estava aqui na terra, meu irmão, que a gente não tem como numerar os acontecimentos. Ele diz mais aqui, no 27. Eu tenho falado a vocês a respeito de onde e o que está acontecendo. E nós vemos todas essas coisas acontecendo. Tá vendo? Aqui ainda, na mesma mensagem, estou lá. Parágrafo 47. Aí o profeta aqui destaca uma coisa aqui que é muito importante para nós entender as escrituras. E eu não estou aqui falando contra os irmãos preteristas, nem contra os irmãos milenistas, não. Eu amo todos eles, eu tenho grandes amigos. Eu podia citar nome de irmãos aqui, que são meus amigos. Eu não tenho nada contra a pessoa deles. Eu os amo de coração. E também não estou dizendo que eles estão errados. Mas veja o que eu estou dizendo aqui, é o que o irmão Brana está dizendo. 47 ele diz assim, ó. Vendo todas essas coisas misteriosas, olha. Vendo todas as coisas misteriosas que temos visto suceder. Coisas que estão acontecendo. Então eu penso, depois de entender isso, no momento em que estamos vivendo, e a posição que não há ninguém que, estando disposto a se assentar muito sensatamente e examinar o que tem sido falado. O problema está aqui, irmão. É que os homens não se posicionam para ver. Será que isso que o irmão Jesus está falando é verdade? Eu vou examinar. Não. Aí ele diz assim, ó.
examinar o que tem sido falado e o que está prometido acontecer e o que tem acontecido. Olha, o que está prometido acontecer, futuro. E o que tem acontecido, passado. Então, meus irmãos, como é que se explica essas coisas aqui? Que tudo já aconteceu. O que ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui. Examinar o que tem sido falado e o que está prometido acontecer. E o que tem acontecido. Que não possa dizer essas coisas. Não, que não possa dizer que essas coisas foram cumpridas. Exatamente o que Deus disse que faria. Ele cumpriu exatamente ao pé da letra. Entende? Então, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. Quem disse isso foi o profeta de Deus, o sétimo anjo. Eu aqui não estou contra meus irmãos preteístas, nem os aliancistas, nem os milenistas, nem os pós-milenistas. Não, não sou contra nada os irmãos, não. A questão é você ver isso aí. E dizer que tudo já se aconteceu, não, tudo já se cumpriu tudo. Mas o irmão Branco está dizendo que vai, coisas que vai acontecer. Na mensagem, tanto a mensagem da festa das trombetas. Deixa eu ver que eu encontro esse parágrafo aqui. Festa das trombetas. Deixa eu ver que eu encontro aqui. Ele diz algo aqui. Aqui no 306. Veja só. A noiva tem de sair do caminho para subir agora. De modo que os dois servos de Deus em Apocalipse, os dois profetas, possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles e dar a conhecer a eles o Cristo. E aí? Aí eu te pergunto, a esposa de Cristo já saiu do caminho? É a pergunta que eu deixo aí para os irmãos braqueristas. A noiva tem de sair do caminho para subir agora. De modo que os dois servos de Deus, em Apocalipse, os dois profetas, possam aparecer em cena. Eles apareceram em cena, irmão? Os dois profetas, o irmão dizendo que é dois profetas. Eu acredito que Moisés e Elias representa também o ministério da primeira e a segunda etapa do profeta. E também Moisés e Elias representa os que morreram em Cristo e ressuscitam e representa os que vão ser arrebatados. Mas eu também creio que eles vão vir para pregar. Olha aqui. Como é que se explica isso? A noiva tem de sair do caminho para subir agora. De modo que os dois servos de Deus, em Apocalipse, os dois profetas, possam aparecer em cena. Eles apareceram? Alguns dizem que eles apareceram lá na Segunda Guerra Mundial. E por que o profeta de Deus não identificou eles lá? O profeta de Deus identificou os 4 anjos, que foi Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. E por que o profeta de Deus não identificou os dois lá? Ele falou, olha lá, tá lá Moisés e Elias. Então isso são interpretações sem base. Me desculpe, eu digo isso não para criticar ninguém. Mas por causa disso aqui. A noiva tem que sair do caminho para subir agora. De modo que os dois servos de Deus, em Apocalipse, os dois profetas possam aparecer em cena para tocar a sétima trombeta para eles e dar a conhecer a eles o Cristo. Aí ele diz assim, o sétimo anjo, o mensageiro diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, eis minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque não há nenhuma outra fundação ali. Você está vendo? Quanto tempo mais temos? Isso é uma pergunta que o meu irmão está dizendo. Você está fazendo. Quanto tempo mais temos? Os judeus estão em sua terra natal. A noiva é chamada.
escrituristicamente, tudo exatamente o que ele prometeu e estamos prontos. A hora está aqui. Agora, muitos podem pegar isso aqui que o irmão Branham falou, a hora está aqui, e dizer, tá vendo aí, irmão? Tá vendo que já se cumpriu? Mas será que ele só disse só isso? E na mensagem, reconhecendo o Senhor disse sua mensagem, palavra 66, ele repete a mesma coisa. Então, são alguns pontos que nós precisamos examinar, meus irmãos. Mas é isso aí. A Bíblia e os 7 selos. A Bíblia sem a revelação dos selos, não importa que tipo de Bíblia você tem, é uma Bíblia velha. E não importa que tipo de Bíblia você tem, que ela tenha capa ou não, mas que ela passou pelo filtro dos 7 selos, ela se torna uma Bíblia nova. Deixa eu quero ler aqui o último parágrafo aqui para a gente terminar a nossa palestra de hoje. Mensagem: Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Parágrafo, mensagem foi pegar no dia 24 de junho de 63. Parágrafo 193. 193. Olha o que o profeta diz. Eu vou ler esse parágrafo aqui para a gente encerrar a nossa palestra de hoje, tá bom? O Mombrana diz, o profeta de Deus diz: não o amam vocês? É uma pergunta que ele fez. Não ama vocês? Pense no que somos. Olhe o qual distante estamos na estrada, amigos. Simplesmente olhe para trás pela estrada além. Nos dias de Lutero, de Wesley, através das eras, quer dizer, olhe para aí e veja que a gente está adiante disso, irmão. Olhe aqui onde estamos, juntamente aqui, no topo da pirâmide. Meu Deus, aonde nós estamos, irmão Brana? No topo da pirâmide. Tem irmão da mensagem, irmão, que ainda está no pé da pirâmide, lá embaixo ainda. Meu Jesus. Olha aqui, ó. Olha aqui onde estamos, juntamente aqui no topo da pirâmide. Justamente aqui onde Deus o tem provado. Onde a Bíblia tem sido perfeitamente revelada através dos 7 selos. Meu Deus. Então a Bíblia são os selos, irmão. Não importa que você é doutor em teologia, que é um PhD dentro da mensagem, foi batizado em nome de Jesus Cristo, todo mês toma a Santa Ceia, não importa. Que você não passou por isso aqui, tudo é apenas rudimento. Tudo é obra morta, diz o profeta de Deus. Olha aqui onde estamos, justamente aqui no topo da pirâmide. Deixa eu ler essa escritura. Apocalipse capítulo 22. É onde nós estamos, irmão. É onde o irmão Branham está dizendo, no topo da pirâmide. Olha aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, 21, versos 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte. Olha. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha aqui. Esse aí é o posicionamento, irmão, da noiva de Cristo. E aí, meu irmão? Você está no pé da pirâmide ou no topo da pirâmide? É? E aí, o que é que você diz? Olha aqui onde estamos, justamente aqui no topo da pirâmide. Justamente aqui onde Deus o tem provado. Onde a Bíblia tem sido perfeitamente revelada através dos 7 selos. Esperando só por aqueles 7 mistérios. 7 mistérios. O cavalo branco. O cavalo vermelho. 2. O cavalo preto. 3. O cavalo amarelo. 4. As almas encarceradas. As almas debaixo do altar. 5. O 6º selo, a lua. 6. E o 7º selo. Os 7 mistérios, irmão. E eles foram revelados e foram abertos. Só porque aqueles 7 misteriosos justamente ao final, na vinda do Senhor e o rapto da igreja. Tá vendo?
que o 7º mistério tinha de ser revelado e cumprido justamente ao final, na vinda do Senhor e o rapto da igreja que poderá suceder antes do amanhecer. Amém, meu irmão? Irmão, que Deus, irmão, nos ajude. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Eu não estou aqui para falar contra ninguém. Eu amo todos os irmãos. Eu preciso de todos os irmãos. Eu peço para os irmãos orar por mim. Mas nós estamos aqui para falar o que a mensagem está dizendo. Então, veja só. É isso aí. A Bíblia e os 7 selos. Que você, irmão, não tiver dentro da revelação dos selos, você não está no topo da pirâmide, na pedra de coroa. Você ainda está lá embaixo. Como tem muitos pastores e pregadores dessa mensagem que ainda não saiu do primeiro degrau ainda da pirâmide. Ainda está lá embaixo no primeiro degrau. Tá bom? Que Deus nos ajude. Deus nos capacite, né? Eu peço mais uma vez você que não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva no canal Jesuh HMTV para nos ajudar, tá bom? E os irmãos que estão inscritos, é só compartilhar com os irmãos aí, tá bom? Deus abençoe. Se Deus permitir, domingo, quarta-feira, nós estamos novamente aqui no canal Jesuh HMTV, tá bom? E que daqui para lá eu melhorar mais um pouco a minha gripe, vamos falar sobre aquele assunto sobre o rapto. As 3 etapas do rapto, tá bom? Deus abençoe e shalom para todos vocês no nome do Senhor Jesus.